Bom dia, gente. Muito bom estar aqui com vocês nessa manhã. Muito bom estar em casa. É esse sentimento que eu tenho. Obrigada. Esse sentimento que eu tenho quando eu estou aqui, que eu estou em casa. Essa aqui é a minha casa, a casa do Michel, a casa da Alice. Ficou sendo a casa da minha mãe por 1 ano e pouquinho, né? Também quando ela estava ali morando com a gente. Agora ela vai retornar para Maringá no meio desse ano. E eu fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. Da gente poder aprender juntos um pouquinho mais sobre Ele. E eu queria pedir que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Eclesiastes 5. Eclesiastes 5. O capítulo 1 nós vamos ler. Nós vamos ler esse versículo do 1 ao 3 e nós vamos fazer um contraponto ali, na verdade, trabalhar esse versículo juntamente com a história de Saul. Então vamos ler esse versículo e prestar atenção, às vezes até você já vai identificando algumas coisas do que você sabe lá de Saul, lá da história de Saul, o rei de Israel, o primeiro rei. Então vamos lá, Eclesiastes 5, versículo 1 diz assim: guarda o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas suas palavras. Porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar as palavras todas. Eu acho interessante que quando eu estava lendo esse versículo durante a semana, Deus falou muito comigo sobre ele. E eu queria montar algo sobre essa passagem, do que Deus estava trabalhando comigo, e eu tive essa oportunidade de estar aqui com vocês. E Deus confirmou que era para trazer esse versículo aqui. E aí, Deus também mostrou para mim a história de Saul. E aí parecia que tinha um quebra-cabeça na minha frente, desmontado, onde eu precisava começar a encaixar as peças. Então eu comecei a ler sobre Saul. E se você quiser deixar já aí marcadinho também na Bíblia de vocês, com um papelzinho junto, 1 Samuel 15, porque nós vamos trabalhar também com Eclesiastes e 1 Samuel. E eu estava com esse quebra-cabeça e eu fui encaixando algumas peças e o Espírito de Deus me ajuda. Me ajuda, mostra para mim o que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Eu tive uma experiência com Deus, como eu disse nessa palavra, mas eu queria saber o que Deus tinha para falar conosco, especialmente nessa manhã. E Deus começou a falar algumas coisas sobre esse ouvir. O ouvir é melhor. E Ele começa lá no versículo 1, vamos junto comigo aqui em Eclesiastes 1. Nós vamos meditando sobre o versículo, entendendo o que Ele está querendo explicar para nós. Que fala assim: guarde o teu pé quando você entrar na casa de Deus. Aqui Ele está dizendo sobre uma reverência, sobre um respeito. Quando nós chegarmos na casa de Deus, quando nós chegarmos no nosso íntimo com Deus. Sobre um cuidado com a palavra dEle. Sobre prestarmos atenção naquele momento. Nós banalizamos muitas vezes. As pessoas... A gente vê essa banalização que a gente tem visto sobre o Evangelho. Que você pode falar de qualquer jeito com o Senhor, que você pode fazer o que você quiser diante de Deus. Não é sobre orar de olho aberto, não é sobre orar de olho fechado, não é sobre isso. Mas a Bíblia vai nos ensinando sobre nós termos esse respeito diante de Deus. Sobre nós reverenciarmos a presença dEle. Estar aqui hoje nessa igreja, poder louvar ao Senhor nessa igreja, é nós chegarmos diante de Deus com o nosso coração e dizer assim: Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da nossa vida. Quem somos nós para se achegar diante desse Deus tão incrível, tão poderoso, tão lindo, e dizer que ama Ele, dizer que precisa dEle? Então a Bíblia, ela vai trazendo essa reverência para nós. Sobre nós entendermos esse papel que nós somos. Nós somos essas pessoas
que precisamos olhar para o Senhor como algo maior. Não é sobre intimidade, porque Deus, ele se relaciona conosco. Deus, ele está conosco. Deus, ele se faz presente conosco. Ele escolhe isso. Mas a Bíblia mostra que nós precisamos reverenciar, nós precisamos ter respeito com a palavra de Deus. Respeito com aquilo que Deus traz para nós, com aquilo que Ele é. E ele segue o versículo dizendo assim: é melhor ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolo que fazem o mal sem se dar conta. O sacrifício de tolo na Bíblia, ele vai dizer que é um sacrifício sem entendimento, que é algo que não é sincero do nosso coração, que é como se a gente oferecesse para o Senhor algo vazio, algo que a gente falasse para o Senhor, oferecesse um sacrifício para Ele sem pensar, onde o nosso coração estivesse distante dEle, mas as nossas bocas falando o tempo todo, e isso é um vazio, são orações vazias, são sacrifícios, são promessas diante do Senhor que são vazias. E Ele vai nos alertando que não oferecer um sacrifício de tolo, que fazemos o mal sem nos darmos conta. Aí eu entro na vida de Saul. Quando a gente medita sobre Saul, a gente vai percebendo, principalmente lá no capítulo 10, não precisa nem abrir, eu só vou citar ele para vocês. No 10:8, quando Samuel, ele fala para Saul, ele está numa guerra contra os filisteus, e Samuel fala assim para ele: você espera que daqui 7 dias eu volto para a gente fazer o sacrifício junto. E aí Samuel vai e faz o sacrifício antecipado. Esse mostra um rei totalmente impaciente. Um rei que antes mesmo de Samuel ter chego nesse momento, ele simplesmente vai lá e faz o sacrifício. E logo após que ele termina o sacrifício, o que acontece? Samuel chega. A gente vai ver isso no capítulo 10 e no capítulo 13. Essa passagem. E Samuel chega. Por quê? Porque se tornou um rei totalmente impaciente. A gente vê Saul também fazendo votos insensatos, como essa palavra de Eclesiastes diz para nós. Que ele diz assim, lá no capítulo 14, que ele fala: olha, nós vamos fazer um voto diante de Deus, e esse voto aqui é para todo mundo. Não é só para mim. Ninguém vai comer nada. Ninguém vai comer nada, porque senão será morto. E aí ele compromete as pessoas que não tinha nada a ver com o voto dele. Ele compromete os soldados que estavam em guerra, dizendo que não poderia comer. Ninguém podia comer absolutamente nada. E aí o texto nos mostra que quem que comeu? Quem que tocou com a espada e lambeu o mel? O próprio filho dele, Jonatas. E ele tinha feito um voto para o Senhor de que quem comesse seria morto. E ele usou desse voto no geral. Ele falou assim, qualquer um. Ele não colocou esse voto só para ele. Foi um voto completamente sem entendimento. Foi um voto que ele fez sem pensar. Um voto que ele comprometeu. Quantas pessoas ali não tinha nada a ver com isso e tiveram que respeitar esse voto, porque o rei estava dizendo, se comer vai morrer. Imagina o medo das pessoas. Meu Deus, o Saul fez um voto, agora se eu comer eu vou morrer. É um voto insensato. É um voto que não tem entendimento naquilo que ele estava falando. E aí o filho dele, Jonatas, ele só não é morto. A gente vai ver lá no versículo 45 do capítulo 14, porque o povo intercede por ele. O povo fala, não, Saul, você não vai matar seu filho? Não, porque o próprio Saul disse. Então se ele comeu, ele vai ser morto. Olha como ele estava rígido nas regras dele. Era um voto totalmente sem sabedoria. De dizer, então meu filho vai morrer porque ele comeu. O povo fala, não, nós precisamos dele. O Jonatas é um homem forte para a guerra, então não mate Jonatas. Um voto completamente sem sabedoria. E a gente vê um Saul que vai agindo de uma maneira precipitada, impulsionando, cada vez mais se movimentando pelas suas emoções. A Bíblia vai dizer que Saul tinha o coração endurecido, se tornou um coração endurecido. A gente já ouviu essa frase antes de Saul, né? Foi um rei que começou muito bem e terminou muito mal.
E ainda em Eclesiastes 2, o versículo vai dizer assim, ó. Que a sua boca não se precipite, nem apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está no céu e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. É muito interessante a Bíblia trazer para nós, porque hoje esse contexto é muito claro, né? Sobre boca precipitada. O que é a boca precipitada? É uma boca impulsiva. É uma boca que ela não reflete, ela não pensa no que ela está falando. Ela simplesmente fala. Ela não mede as consequências, ela não tem uma ponderação naquilo que ela está dizendo. Você já se viu com uma boca precipitada? Eu já tive uma boca precipitada. E se eu não cuido, a minha boca se torna precipitada. Nós nos tornamos com bocas precipitadas se nós não entendemos o verdadeiro significado dessa presença do Senhor na nossa vida. Engraçado que em Provérbios 19, 22, vai dizer assim, ó, o homem de entendimento não se precipita. O homem sábio pensa antes de falar. Então ele vai trazendo, nós precisamos ter entendimento naquilo que nós falamos. Nós precisamos ser sábios na hora de falar. E em Eclesiastes ele vai trazer, não se precipite a sua boca ao falar. Não se precipite a sua boca em fazer um voto com o Senhor, um sacrifício de tolo. E também não apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Olha que forte isso, né? Apressar o seu coração. A Bíblia compara esse coração apressado como um coração sem sabedoria. Como um coração de julgador. Provérbios 19, 2 diz assim, não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Olha que ensinamentos interessantes da palavra de Deus para o nosso dia a dia, na nossa vida. A boca precipitada, o coração apressado. Para mim, entra com aquela parte de Saul, sobre a impaciência dele. Quando eu disse para vocês de Samuel, espera eu chegar. Daqui 7 dias nós vamos fazer o sacrifício junto. E devido às pessoas indo embora da guerra, a pressão que Saul estava exercendo ali, ele começa a ficar nervoso, ele vai e ele age de uma maneira precipitada e fala, traz lá, vamos fazer o sacrifício antes do Samuel chegar. Acabou o sacrifício, Samuel chegou. E Samuel diz para ele, Deus não recebeu o seu sacrifício. Eu não mandei você esperar? Eu não mandei você esperar que eu chegaria para fazer isso com você? Então Deus não recebe esse sacrifício. Porque a impaciência, quando nós percebemos na Bíblia que a impaciência, gente, ela está totalmente ligada com a incredulidade, sabia? Nós sermos incrédulos diante de Deus. Nós ficamos pacientes de pensar o que Deus vai fazer. Como que Deus vai fazer? O que será que vai acontecer? E isso gera incredulidade no nosso coração. Saul, ele foi totalmente incrédulo com as promessas de Deus para a vida dele. Saul, ele foi totalmente incrédulo quando Deus falava com ele para fazer algo, que é o que nós vamos ver agora no capítulo 15. Só que ainda eu quero fazer essa ligação do versículo 3 de Eclesiastes, que fala assim, ó, porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar as palavras tolas. E ele termina o 2 dizendo, sejam poucas suas palavras. Olha que interessante. Agora no capítulo 15 de 1 Samuel, é onde nós vamos ficar mais. Só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui nesse capítulo 15. Existe uma conversa de profeta Samuel com Saul. Saul, ele tinha acabado de vencer a batalha contra os amalequitas. E Deus tinha falado para ele, através de Saul, assim, quando você vai, você não poupe ninguém naquele lugar. Você mata tudo. Mata quem estiver lá. Ele não é para trazer nada daquele lugar. Você precisa matar tudo, os animais, tudo. Não é para sobrar nada dos amalequitas. Aí o que Saul faz? Saul vai lá, vence a guerra, e ele simplesmente traz com ele os bois, os carneiros bonitos, traz o ouro que tinha naquele lugar dos amalequitas. E não apenas esses objetos, né, as coisas, mas ele traz o rei.
chamado, que eu anotei aqui, que eu sempre confundo o nome dele, Agag, o rei dos amalequitas. E Deus havia falado com ele: Saul, mata tudo, não sobra nada, destrói tudo. E ele simplesmente traz o rei junto com ele, dos amalequitas, e traz os cordeiros, os bois, os ouros, para junto dele. E aí começa então esse capítulo 15 aqui, de Samuel dizendo a Saul para ele: olha, o Senhor ungiu você sobre rei de Israel, o povo dele, agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque, pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando que este saia do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que lhes tiverem. Não poupe ninguém, mate homens e mulheres, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Saul, então, convoca o povo e fez tudo isso. O que eu quero trabalhar com vocês, isso aqui, de pensar sobre esse voto que Samuel fez diante do Senhor, diante de Deus. O versículo 11, quando Samuel descobre que Saul havia feito aquilo de trazer o rei, de trazer aqueles objetos, de trazer o carneiro, Samuel então vai até Saul e fala assim: por que você fez isso? Por que você trouxe essas coisas? Por que você desobedeceu? E Saul simplesmente fala: não, mas não é bem assim que você está entendendo. É como se ele estivesse tentando burlar, né? As manobras de Saul. Tem até um livro que fala sobre isso. As manobras que Saul fazia para convencer um profeta de Deus e para, parece que, convencer a Deus de que aquilo que ele estava fazendo era muito correto. E Samuel fala: mentira, o que você está fazendo é errado, é pecado. E com muito lamento, a Bíblia vai dizer que Samuel, ele fica triste, porque Deus fala com Samuel: eu me arrependi de ter posto Saul como rei, porque ele não me obedeceu, ele não cumpriu. Então Samuel fala para Saul assim, lá no versículo 15, 14. Mas Samuel perguntou: então que balido de ovelhas é esse que eu estou ouvindo e mugindo de bois que estou escutando? Aí Saul fala: trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse: espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse essa noite. Saul respondeu: fale, Samuel. E Samuel continuou: não é verdade que, o mesmo sendo pequeno aos meus olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a esse caminho e disse: vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até examiná-los. No 19, porque você não deu ouvidos ao Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos de Deus. Samuel, ele fez um voto aqui com o Senhor. E esse voto, no versículo 22, nós vamos ver que Samuel confronta ele, dizendo assim: você acha que entregar agora todos esses bois, esses carneiros diante do Senhor, o Senhor vai receber? Porque Deus já tinha dado uma instrução para você de que você não deveria fazer isso. Por isso que em Eclesiastes ele vai nos dizer: não faça votos de tolo, não faça sacrifícios de tolo. O sacrifício de Samuel aqui era de Saul aqui era um sacrifício de tolo. Porque o sacrifício de tolo, ele veio debaixo de uma desobediência de Deus. Ele veio debaixo de um oposto daquilo que Deus tinha falado com Saul. Destrua tudo. E ele simplesmente trouxe, falando: não, mas é para algo bom que eu faço isso. É para algo, para a minha vida. Vai servir de sacrifício ao Senhor, porque a gente trouxe os melhores, não foi os ruins, não. Nós trouxemos o que era bom para oferecer para o Senhor. E o quanto que isso, para o Senhor, foi tão forte, ao ponto lá no versículo 22, ele dizer assim, através de Samuel: será que o Senhor tem prazer em holocausto e sacrifício do que no obedecer a sua palavra?
Será que o Senhor tem prazer em votos de tolo, em sacrifícios nossos, do que nós obedecermos a palavra de Deus? Será que o Senhor se alegra conosco em oferecermos ao Senhor algo embaixo de desobediência, embaixo de coisas que não são corretas na nossa vida, pensando que Ele vai se agradar do nosso sacrifício? Olha, Senhor, a minha oferta para o Senhor. Mas quando nós olhamos por trás disso, tem mentira, tem enganação, tem falsidade, tem destruição. E ele segue o versículo dizendo: eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiro. Gente, Jesus, Ele se agrada conosco, com a nossa obediência, sabia? Obedecermos ao Senhor, obedecer aos mandamentos do Senhor, obedecer à voz do Senhor, é melhor do que qualquer sacrifício que nós podemos fazer. Saul, ele pecava e ele endurecia o coração. Por que então Deus escolheu Davi? Porque quando Davi ele pecava e ele errava, a gente vai ver na história, ele se arrependia diante de Deus. Saul, ele buscava para si a própria glória. No próprio versículo 12, a gente vai ver isso. E Samuel, ele foi encontrar com Saul para falar, para exortar ele do que ele havia feito. E Saul, ele estava chegando ao Carmelo, e eis que ele levantou para si um monumento para ele. Depois de ter dando voltas, passou a descer a Gigal, então encontrou com Samuel. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava dando glórias a ele por ter vencido a guerra com os amalequitas. Enquanto Davi, a gente vai ver que ele buscava a glória de Deus e ele queria erguer um templo para o Senhor. Saul realmente, ele começou muito bem, mas ele terminou muito mal, porque ele se perdeu na caminhada dele. Quando nós recebemos Cristo como nosso Salvador, nós deixamos o pecado, nós escolhemos essa posição de servir a Deus. Isso é muito bom, a gente começa muito bem, mas a gente começa a negociar algumas coisas, a gente começa a ser incrédulo com algumas coisas em Deus. A gente começa a fazer falsos juramentos diante do Senhor. Eu juro, Deus, que se isso acontecer, eu nunca mais vou fazer isso. Eu juro, é como se a nossa oração diante de Deus, sabe o que ela fosse? Ela fosse ensinar para o Senhor como as coisas devem ser feitas. É como se a gente estivesse atualizando o Senhor do que está acontecendo, dizendo para o Senhor o que está acontecendo, que isso é muito bom quando a gente chega diante de Deus para fazer uma oração, aquela oração de lamento, de expressar o seu coração, de dizer aquilo que está acontecendo com você, e aí a gente é acolhido por Deus. Deus acolhe as nossas lágrimas, as nossas angústias, e a gente só reconhece um Deus que protege o nosso coração, a gente só conhece um Deus que nos acolhe quando nós já chegamos até Ele para receber isso. Você jamais vai reconhecer um Deus consolador se você não for até Deus para se consolar. Se você não se achegar diante do Senhor. E é na verdade na misericórdia infinita dEle que muitas vezes Ele nos mostra isso. Ele nos constrange com o amor dEle. Então a gente vai vendo que nós nos achegamos às vezes diante do Senhor com essas orações prontas, dizendo assim, deixa eu só falar para você o que está acontecendo e como que eu preciso que o Senhor resolva. É mais ou menos assim, né? Você já orou falando para o Senhor como que Ele precisa resolver a situação? E como que é interessante, porque aqui vai falar uma coisa muito legal nas duas passagens, que o ouvir é melhor. Em Eclesiastes fala isso, vocês podem ver no primeiro versículo. Ouvir é melhor do que ficar falando, do que fazer sacrifícios de tudo. E aqui vai dizer, o Samuel diz para Saul, Saul, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Ouvir ao Senhor, entender o que o Senhor tem para a nossa vida,
é a melhor coisa que nós fazemos, é a melhor oração que a gente pode ter diante de Deus. É chegar diante do Senhor e falar assim: Deus, me ensina como orar. Quantos momentos eu já fui diante de Deus e eu não sabia o que orar. Eu sabia que existia algo, que existia um problema, que existia algo dentro de mim que eu precisava de um consolo, mas eu não sabia o que orar. Eu não sabia o que dizer para o Senhor. Porque existia tantas possibilidades, tantas coisas, que eu falava: Deus, eu não sei o que orar, eu não sei o que fazer. E às vezes não tem nenhuma possibilidade, às vezes não tem nada. E eu falava: Senhor, me ensina a orar. Me ensina a ouvir o que o Senhor tem para mim. E Deus foi me ensinando que não era sobre um determinismo que eu dizia com Ele: Senhor, eu determino que isso aconteça, eu determino. Quem determina algo é o Senhor sobre nós. Quem tem esse poder de determinar algo sobre nós é o Senhor. Mas quando nós nos achegamos diante de Deus e falamos: Senhor, coloca em mim as suas palavras. Coloque em mim o seu coração. Em João 15 a gente vai ver que fala, né? Quando a gente pede algo para o Senhor, Ele vai nos dar. A gente esquece do começo do versículo que vai falando: quando nós estivermos com Deus e as suas palavras estiverem em nós, aí nós vamos pedir tudo ao Senhor e vos será feito. Sabe o que isso significa? Que quando nós andarmos com o Senhor, nós vamos orar a oração do Senhor. Nós vamos ver como o Senhor vê as circunstâncias. Nós vamos sentir como o Senhor sente. E aí quando nós formos orar, as nossas palavras vão ser a dele. E aí tudo que a gente falar vai acontecer. Mas é porque existe uma conexão entre nós e o Senhor. E é essa conexão que Saul se perdeu. Esse relacionamento com Deus. Onde o coração dele se endureceu para o Senhor. E aí então Deus fala, isso é muito forte, gente. Deus fala: eu me arrependi de ter posto Saul como rei. E aí ele vai e levanta outro, que é Davi, que a gente conhece a história. Nos próximos versículos a gente vai ver Samuel indo até a casa, vendo os filhos e ungindo Davi. Só que o meu foco aqui é a gente olhar para a vida de Saul e perceber o que Saul fez, achando que era certo. Um voto diante do Senhor, um sacrifício de algo que era uma desobediência, de algo que não era para ser feito, de algo que Deus não se agradava, onde Saul não ouviu o que Deus estava falando com ele. As recomendações eram tão claras. E é interessante porque após esses versículos aqui, lá no 32, Samuel, ele sai da passagem dele com Saul e ele mesmo mata o rei da Amalequita. E a Bíblia vai falar, ela usa um termo bem, bem forte, que ela fala assim, ó: e com sua espada, Samuel fala para o rei da Amalequita: com a sua espada você deixou muitas mulheres sem filhos e também a sua mãe ficará sem filho. Então Samuel foi para Ramá e voltou para a casa de Gibeá, Saul. A Bíblia fala que ele esmagou. Ele enfiou a espada e ele esmagou aquele rei. Ele matou, ele obedeceu aquilo que Deus tinha falado. Não era para trazer aquele rei para aquele lugar. Aquele rei tinha que ter sido morto lá, o rei de Amalequita. E Saul trouxe. Ele trouxe como, imagino eu, e como para mostrar, né? Ó, você, seu rei de Amalequita, você perdeu, nós vencemos. E foi eles que venceram a batalha? Eles foram usados por Deus para vencer a batalha, mas quem que vence a batalha por eles? É o Senhor. Por isso que Davi lá na frente, ele tem uma coragem tão grande de enfrentar o gigante, porque o que Davi ouvia e via, não era o tamanho do gigante apenas. Ele estava ouvindo algo dizendo assim: quem aí vai vir contra mim? Ele estava afrontando o Deus de Israel. Então, isso que incomodou Davi. Porque ele estava afrontando Deus. Davi, por isso que ele foi até o gigante Golias, matar ele, por quê? Na cabeça de Davi era: não é sobre o tamanho dele, não é sobre a força dele, mas esse homem aí está afrontando o meu Deus.
Davi lutou em nome de Deus. Saul começou a lutar em nome de si, para si, levantando, ao ponto de levantar um monumento para ele. O coração dele estava se perdendo. Eu imagino que Deus estava olhando para Saul e dizendo assim: você está se perdendo, Saul. Preste atenção. E lá em Eclesiastes, gente, já para a gente encerrar, que hoje nós temos a nossa ceia. No versículo 7 vai dizer assim, ó: portanto, como a multidão dos sonhos da vaidade, assim também há muitas palavras. Portanto, tema o quê? Tema a Deus. No versículo 24, Saul fala assim para Samuel. Então Saul disse a Samuel: pequei, porque transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou. Porque temi quem? Temi ao povo. E não dei ouvido à voz deles. Mas agora eu peço que você me perdoe do meu pecado e volte comigo para que eu adore ao Senhor. Lá em Eclesiastes a gente vai ver uma instrução dizendo assim: não faça votos de tolo. Cuidado com as suas palavras. Ande com o Senhor. Ouça Deus. E tema ao Senhor. Nós vemos aqui Samuel se perdendo do Senhor, fazendo sacrifícios de tolo, não ouvindo a voz mais de Deus e dizendo aqui: eu temi aos homens. Nós, como cristãos, nós não devemos temer aos homens. Nós precisamos temer ao Senhor. Tema ao Senhor. Esse é o grande sucesso, se eu poderia colocar essa palavra, né? Diante de Deus. Temam a Deus. Temam ao Senhor e não aos homens. Porque quando nós tememos aos homens, nós não vamos ouvir mais a Deus. Nós não vamos nos preocupar mais com o que Deus fala conosco. Nós não vamos mais querer fazer com que aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Os homens veem a maldade. Os homens veem a ganância. Os homens têm medo, têm desespero. Mas quem teme ao Senhor enxerga aquilo que é do céu. Enxerga como Deus enxerga. Então, eu gostaria que a gente prestasse muita atenção nisso. Essa palavra, ela foi tão forte ao meu coração. Quando Deus, ele fala: tema a mim, Jéssica. Tema a mim e não aos homens. Mas, principalmente, ouvir é melhor. Aí a gente pode se perguntar: mas ouvir o quê e a quem? Ouça ao Senhor e obedeça o que Ele tem falado com você. Mesmo que para as pessoas você vai ser o bobão, o que vai sair perdendo, ou qualquer coisa que seja. Mas o sucesso de Davi, ele foi por água abaixo quando ele começou a temer aos homens. E esse arrependimento aqui é um arrependimento tão falso. Porque ele vai dizer assim para Samuel nos próximos versículos: então tá, então eu errei, né? Mas é mais ou menos assim: eu pequei, mas foi por um bom motivo. Tá bom, Samuel? Eu vou me arrepender, faz um sacrifício comigo, pedindo perdão, mas já não tinha mais volta. Deus já tinha falado que ia ungir outro rei. E ele diz assim: pequei, mas honre-me agora, diante dos anciões e do meu povo, diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o seu Deus. Sabe o que ele estava querendo dizer? As pessoas lá fora estão me esperando, eu e você aqui, ó. Sai comigo, sai do meu lado. O que as pessoas vão pensar se você não estiver comigo? O que as pessoas vão achar, Samuel, se você não vir do meu lado? Não, né? O que vão acontecer? Ele estava tão preocupado com a reputação dele. Olha a seriedade. Deus estava tirando dele o reinado. Deus estava tirando dele esse governo de comandar Israel. E ele estava preocupado com o quê? O que as pessoas vão pensar? Vem comigo, vem do meu lado, Samuel. A paciência de Samuel aqui foi grande, né? Eu vou do seu lado nada, olha o que você fez, essa palhaçada que você fez, eu quero que você vá bem longe de mim. E esse é o nosso coração como humano, de olhar isso e falar assim: eu não tenho paciência não. E ele finaliza: o
com Samuel matando esse rei. E Saul, então, cada vez mais, a Bíblia vai dizer que o espírito começou a atormentar Saul. A gente vê mais para frente os ciúmes de Saul com Davi, que destruía cada vez mais ele. Saul chegou a consultar feiticeiras. E aí ele vai ficando cada vez mais desorientado. E ele vai ficando cada vez mais incrédulo. Nos próximos capítulos a gente pode ver isso. E ele termina lá no capítulo 31 cometendo um suicídio. Saul, primeiro rei de Israel, cometeu suicídio. É muito triste isso, não é? De acordo com essa história aqui, de acordo com a vida de Saul, nós vemos um rei que abandonou ao Senhor. A alma dele se angustiou. Ele foi precipitado naquilo que ele fazia. Ele não ouviu mais quem deveria ouvir e o que ele deveria fazer. Então ele se mata. Um fim muito trágico para um rei. E a Bíblia vai relatar tudo isso para nós. E eu queria deixar essa palavra para nós hoje, para nós encerrarmos. Não faça voto de tolo diante do Senhor. Tenha reverência quando você chegar diante dele. Peça para ele guiar suas orações. Peça para ele guiar sua vida. Se você não sabe o que dizer, se você não sabe o que falar, ele vai colocar as palavras na sua boca. Ele vai dizer por você, ele vai interceder por você. Você tem ele é tão bom. Nós vamos diante dele para orar e ele nos dá a oração correta. Ele nos dá a oração que nós devemos fazer. De tão interessado em nós que ele é. De tão amoroso que ele é, de tão cuidadoso que ele é. Ele ainda nos dá a oração correta. Nós não determinamos nada diante de Deus, gente. Deus determina sobre a nossa vida. O que ele quer de nós é obediência. Não essa obediência parcial que Saul teve. De dizer, eu fiz o que o Senhor falou, mas eu trouxe esses boizinhos, essas coisinhas, só para sacrificar para o Senhor, não é nem para mim, é para o Senhor. Isso é uma obediência parcial. Eu obedeço só uma parte. Deus não está interessado em pessoas que obedecem Ele de maneira imparcial. Deus quer pessoas que obedeçam a Ele por completo. E nós precisamos viver essa vida buscando obedecer ao Senhor. E não que nós não vamos pecar, e não que nós não vamos errar, assim como Davi. Mas você percebe a diferença dos corações? Saul pecava e se endurecia cada vez mais. E não se arrepender, e isso distanciava ele de Deus. Mas Davi pecava, ele se quebrantava e ele se arrependia. Deus quer um coração que se arrependa. Deus quer um coração que se quebrante diante dele. E eu queria que a gente orasse agora por isso. Eu queria que a gente orasse para que Deus, primeira coisa, tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia do nosso coração. Que Deus tenha misericórdia dos votos, das promessas que nós fizemos um dia diante dele e nós não cumprimos. Por falta de entendimento, porque nós não éramos sábios, porque nós abandonamos a presença de Deus em algum momento. E eu quero dizer que há esperança para nós. Há esperança. Hoje é um dia que simboliza uma esperança para a nossa vida. A ceia. A ceia é essa lembrança de que Jesus fez conosco, de um sacrifício, dizendo assim, você está comigo. Nós podemos estar com o Senhor. Esse voto, sim, nunca foi quebrado. Esse sacrifício, sim, de Jesus, jamais terá fim na nossa vida. Ouça o Senhor. Ouça o Senhor sobre sua oração e sobre a sua vida. Pode abaixar suas cabeças, vamos orar. Senhor, o Senhor é tão misericordioso, o Senhor é tão bom conosco.